Saúdo o povo de Deus com a santa e gloriosa paz do nosso Deus e Pai, e paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui quem vos fala, pela misericórdia de Deus, é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas. Deus nessa noite nos deu mais uma palavra para aqueles que estiverem me ouvindo pelo YouTube. Eu peço que se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem o vídeo e ativem a opção de todas no sininho. Estou aqui mais uma vez para cumprir o meu voto para com Deus de pregar a palavra dele em forma de áudio devocional todos os dias em que eu não estiver cultuando no templo do Senhor. Os dias que eu estiver em casa, estarei pregando a palavra do Senhor, como sempre tenho feito. Estou nesse propósito, acho que já há 1 ano e meio, ou 1 ano, ou tem até mais tempo, né? Pregando áudios devocionais quase todos os dias, tanto compartilhando no WhatsApp como no YouTube em forma de vídeo. Mas isso não vem ao caso agora. Vamos para a palavra do Senhor. Jonas capítulo 3, tem o tema Jonas prega em Nínive. Do versículo 1 até o versículo 10, vamos estar lendo, que diz assim: E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Aí tem um novo tema na Bíblia ACF, Almeida Corrigida Fiel, que é a melhor tradução que tem. Vai ter o segundo tema, o arrependimento dos ninivitas, e vai continuar o versículo 3 dizendo: E levantou-se Jesus e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava, dizendo: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até ao menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Glória a Deus. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: Nenhum homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus, quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E viu Deus as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, o Todo-Poderoso, ao Filho e ao Espírito Santo. A palavra do Senhor vem nos dizer que, primeiramente, Deus havia dado uma missão a Jonas. Glória a Deus. No capítulo 1 do livro do profeta Jonas, vai dizer no versículo 1: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. No versículo 2: E clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Essa foi a ordem que Deus tinha dado primeiramente a Jonas.
vai a Nínive, porque a sua malícia, o seu pecado tem subido até a minha presença, assim como na época de Sodoma e Gomorra, o pecado daquele povo subiu até as narinas de Deus e cheirou mal diante das narinas de Deus. Mas Jonas, filho de Amitai, como a palavra nos descreve, preferiu seguir a sua própria vontade, o seu próprio caminho, o seu próprio eu. Quantas vezes, se nós não estivermos vigiando, nós fazemos como Jonas? Deus fala, vai para este lugar, faz dessa forma, faz isso, faz assim, que assim eu te mando. E nós acabamos, se não vigiarmos, acabamos fazendo do nosso jeito, da nossa forma, no nosso tempo e da forma que queremos. E não é assim. A obra de Deus tem que ser com ordem e decência. Tem que ser com dedicação. Quando Jesus nos manda amar a Deus acima de tudo, é colocar Deus, a sua obra e tudo que vem de Deus acima de tudo. Amar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso fôlego de vida. Mas Jonas, filho de Amitai, Jonas, havia dois caminhos para Jonas. Se apresentaram dois caminhos diante dele. E até Nínive, cidade idólatra, cidade do pecado, ou ir para a Espanha, fugindo daquilo que era a vontade de Deus. Por que eu digo Espanha? Porque Nínive estava na Espanha. Glória a Deus. E já a cidade, Nínive não, perdão. Aleluia. Tarsis era uma cidade da Espanha, para onde Jonas foi. A cidade de Tarsis era uma cidade da Espanha, fazia parte da Espanha. E Nínive, naquela época, fazia parte de Roma, do Império Romano. Era uma cidade independente, fora de Israel. Então, Jonas ouviu a fama daqueles homens que eram bárbaros, que queimava criança na fogueira, fazia tanta perversidade, matava, barbarizava em Nínive. E Jonas temeu. É normal do ser humano temer. Mas aquele que tem fé, aquele que ouve e obedece a palavra do Senhor, esse não deve temer. Se Deus falou, vai, vai. Se Deus falou, faça, faça. Se Deus falou, eu serei contigo, como Ele sempre fala com seus servos, vai, porque Ele será contigo. Glória a Deus. E Jonas fugiu para Tarsis, como já vos disse, uma cidade da Espanha. Mas no meio do caminho vem a tempestade, como todo mundo já conhece a história do profeta Jonas. E os marinheiros começam a lançar sorte e acabam descobrindo que a tempestade era por causa de Jonas. Eles perguntam o que temos que fazer para que essa tempestade passe. Jonas disse, vocês têm que me lançar no mar, porque eu estou fugindo da presença do Deus Altíssimo. Primeiramente perguntaram a ele a que Deus ele servia, de onde ele era. Ele disse, eu sirvo ao Deus vivo e eu sou israelita, sou judeu. E por isso que vocês estão perecendo por minha causa, me lance no mar e a tempestade vai cessar. Assim fizeram e assim cessou. Isso foi na primeira vez que Deus mandou Jonas ir. Nós também muitas das vezes somos como Jonas. Muitas das vezes Deus fala 2, 3, 4 vezes para a gente ir fazer a vontade dele. A gente só vai muitas das vezes quando Deus já falou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Tem gente que vai além, espera Deus falar 10 vezes ou mais. E aí é onde mora o perigo. Que Jonas na primeira vez já quase perdeu a sua vida, na primeira vez que ele desobedeceu. Então na primeira vez ele quase morre. Isso serve de lição para a gente. Não devemos
Perdão, Senhor, não devemos esperar Deus falar 2, 3, 4 vezes para a gente obedecer, não. Na primeira vez já temos que obedecer, porque a nossa vida está em risco. Aleluia. E na primeira vez Jonas não obedeceu. Foi jogado no mar, foi engolido pelo grande peixe. Aleluia. E depois que ele esteve lá, ele vai dizer, no capítulo 2, ele vai contar como foi essa experiência de estar no ventre do grande peixe. Ele disse que quando já estava desfalecendo, no versículo 7, quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no teu santo templo. E ele disse que no momento mais difícil da vida dele, na hora que a alma estava desfalecendo, que ele estava já morrendo dentro daquele peixe, dentro da barriga do peixe, ele lembrou do Senhor, orou, e Deus recebeu a sua oração, e Deus perdoou a rebeldia de Jonas, a covardia dele. Aleluia. E no versículo 10 vai dizer: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Então o Senhor dá ordem, até o peixe obedece. Oh glória, esse é o Deus poderoso que nós servimos. E a partir do versículo 1, foi qual nós lemos do capítulo 3, já do capítulo 3, vai dizer: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Mas antes disso, no versículo 9, Jonas já havia falado. Aleluia, no versículo 9 do capítulo 2 ele já havia falado: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz de agradecimento, e o que voltei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Ele disse: desta vez agora o que eu voltei eu vou cumprir. Eu falei para o Senhor que eu ia obedecer, que eu ia ir a Nínive, e eu não fui, mas desta vez eu vou cumprir. Por isso que Deus falou novamente com ele pela segunda vez, para ele ir a Nínive pregar aquilo que Deus ia mandar ele falar. Aleluia. E Jonas foi, como diz no versículo 3, e foi a Nínive. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Imagina, era 3 dias só caminhando dentro da cidade. Como era grande esta cidade. Jonas começou a pregar dentro da cidade, dizendo: ainda 40 dias, Nínive será subvertida, será destruída. E o mais incrível é que os homens daquela cidade, mesmo sendo perversos, duros de coração, eles creram naquilo que Jonas pregava. E nos dias de hoje é difícil encontrar pessoas que crê naquilo que a gente prega, mas ainda tem aqueles que são tementes, que ouvem a palavra do Senhor e temem e crê naquilo que o Senhor está usando os seus servos e as suas servas para falar. Vai dizer no versículo 5: e os homens de Nínive creram em Deus, e clamaram e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco desde o maior até o menor. Eles creram e fizeram um jejum imediatamente fizeram um jejum, para Deus ter misericórdia deles. E a Bíblia diz que aquela palavra de Jonas, a pregação de Jonas, chegou até o rei, e o rei também se levantou do seu trono e tirou de si as suas vestes reais. E ele falou: a partir desse momento é como se eu não fosse mais rei, minha autoridade é lançada por terra diante do Deus Altíssimo Todo-Poderoso, e eu vou me humilhar diante dele como um normal, como um servo normal, que não é rei, que não é nada. E ele se cobriu de saco e assentou-se sobre a cinza. Olha que humildade deste rei. Ele nos ensina, né, muita coisa. Mesmo sendo rei, ele se despiu das suas vestes e se humilhou perante Deus. Isso aqui, de certa forma, representava Jesus, sabia? Porque ele representava Jesus, porque ele se despiu de toda a sua glória e se humilhou diante dos homens e diante de Deus para nos dar salvação também.
Só que este rei se despiu das suas vestes reais e se humilhou para que tivesse a sua vida poupada, para que não perecesse, para que Deus não destruísse, para que Deus não destruísse a cidade de Nínive. Glória a Deus. Ele fez uma proclamação e divulgou em Nínive, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem lhes dê alimentos, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, clamem de todo o coração a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. O rei disse: eu dou uma ordem que vocês clamem fortemente a Deus de todo o coração, que vocês jejuem, que os animais também jejuem e se cubram de pano de saco e se converta, que vocês cada um se converta-se do seu mau caminho, que vocês se convertam do seu mau caminho. Cada um venha se converter do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe assim Deus se voltará e se arrependerá e apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E a Bíblia diz que Deus ouviu a humilhação daquele povo e se arrependeu, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Glória a Deus. Deus se arrependeu porque houve humildade. O povo recebeu a palavra, ouviu a palavra, temeu e aceitou a palavra de Deus no seu coração, e Deus assim teve misericórdia deles. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, aceitamos, né? E somos humildes diante de Deus. Quando a gente tem o temor diante de Deus, pode ter certeza que Deus vai ter misericórdia de nós, que Deus vai continuar tendo misericórdia de nós. Então guarde essa palavra, que Deus os abençoe, em nome de Jesus, amém.